Eu quero superar as crenças. São muitas crenças. Temos que superar essas crenças. Olha que crença incrível. Se você não aprendeu matemática na escola, nunca mais aprende. Na realidade, essa crença diz: se não aprendeu na escola, nunca mais aprende. Olha que crença limitante, terrível. E o que que ela faz com a mente das pessoas? Vamos ver? Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio 11. Eu sou Gisele Eirado, a criadora deste programa. Ajudo técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio lógico, a inteligência em matemática e aprender esfera do zero. O tema de hoje do nosso episódio 11 é uma crença limitante, algo que muita gente carrega e que impede que sigam à frente, que alcancem os seus sonhos, que floresçam, que deixem as suas capacidades e habilidades aparecerem. Se não aprendeu matemática na escola, nunca mais aprende. Ou também, se não aprendeu na escola, nunca mais aprende. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A neurociência provou que a propriedade do nosso cérebro de plasticidade, ela nos faz aprender em qualquer momento da nossa vida. O nosso cérebro, ele é plástico. Ele tem capacidade para aprender o tempo inteiro, a menos que ele esteja doente. Mas se ele estiver saudável, você vai aprender aí quando quiser, como quiser e onde quiser. E com a internet, então, nem se fala. Repara só, essas crenças, elas estão no inconsciente das pessoas. Isso você escutou na sua família, você escutou no meio dos seus amigos, você escutou na escola, enfim, você escutou em vários lugares. E isso penetrou no seu cérebro. E agora você acredita nisso. E você está travado. Você já se pegou pensando ou até mesmo desabafando com um amigo algo como: cara, velho, não entra na minha cabeça isso de matemática. Nunca fui bom nisso, isso é para quem tem dom. Talvez você até diga para si: sou burro para matemática. Não, você não é. Você pode aprender no momento que quiser, desde que você se abra para o conhecimento, desde que tenha um método organizado, planejado. Você vai aprender muita coisa que você não aprendeu. Foi por causa dos pulos que deram, da falta de sequência, do passo a passo que não foi bem trabalhado, da metodologia que não foi bem trabalhada. Ou então você pensa assim: parece que minha mente trava, me dá um branco. Isso eu escuto sempre, tá? Não consigo nem começar. Isso eu escuto sempre, 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 sempre. Essas dores reais, elas são reais, que eu vejo em muitos técnicos das ciências exatas que se sentem sem autonomia no pensamento matemático, incapazes de resolver problemas e com uma sensação de uma ausência de raciocínio lógico. Alguns dizem assim: ah, não, cara, voltar a estudar, principalmente matemática, não dá. É verdade. Porque a crença está travando a cabeça dele, está travando a mente dele, está travando o coração. Você que é um profissional técnico, talvez já sentiu na pele essa frustração de não passar em vagas que exigem matemática. Olha como isso reflete na sua profissão. Olha a trava que está aí. Ou de ver colegas menos experientes sendo promovidos enquanto você fica parado. Muitas vezes essa crença de que se não aprendeu matemática na escola, nunca mais aprende, ela está aí presente. É aquela vozinha que fica falando para você, que você não sabe de onde vem. Pois é, você se deixa levar por coisas que não são suas. Essa crença não é sua. Essa crença foi incutida na sua cabeça, no meio em que você vive, na sociedade em que nós vivemos, na crença familiar, na crença dos vizinhos, dos amigos, até na escola. Alguns professores até
repetem isso. Isso te impede de terminar a faculdade ou até mesmo buscar um concurso na sua área, que é o que você quer. Mas, amigo, isso é um mito. Um daqueles que te fazem sentir que se não aprendeu na escola, nunca mais aprende. É uma dor que afeta a sua autoestima, que te faz sentir um fracassado, que te impede de se orgulhar de quem você é. E você sente essa dor lá dentro. Essa dor é cruel. Ela é cruel. E o que que é essa crença de que se não aprendeu matemática na escola nunca mais aprende? É um dos maiores bloqueios que enfrentamos e que, na verdade, é um grande mito. As pessoas confundem o que significa o aprender com o método tradicional de ensino e aprender com o método mais atual, que valoriza suas habilidades, competências, inteligências. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, passamos por essas escolas que não valorizam o nosso ritmo individual. Se você diz nunca fui bom aluno, eu já digo, porque ninguém te ensinou do jeito certo, respeitando o seu jeito de aprender, fazendo as coisas passo a passo, construindo. Você já imaginou se você fosse construir uma casa e você fizesse assim, um pedaço do alicerce, aí você já passasse para a parede, da parede você já passa para o andar de cima, e o que está no meio aqui que não foi trabalhado? A casa não se sustenta. Ela vai ficar péssima, ela vai cair. É isso que faz a diferença entre você aprender na escola e aprender de verdade. Aprender de verdade é ter um passo a passo bem estruturado, bem planejado. Você aprende, e hoje em dia com a internet, com o online, isso é possível, gente. Você tem total controle sobre o seu aprendizado, sobre aquela aula que está sendo dada ali. Você pausa, volta, vai de novo para frente e volta, faz anotações, assiste a aula hoje, para, depois volta e assiste amanhã. Você tem total controle, o que você não tinha no presencial. Não tinha o menor controle. Como é que você ia controlar o professor? Para agora. Volta, professor. Repete aqui. Não, eu não entendi. Volta de novo. Ah, ele ia dar gargalhada. O que é isso, cara? Tá pensando o quê? Que eu estou à sua disposição? Mas isso não existe mais hoje. Isso nos cursos online que nós temos, os cursos bem planejados, você aprende onde você quiser, do jeito que você quiser, na hora que quiser. Ah, eu estou 2 horas da manhã deitada na minha cama sem sono. Eu posso aprender naquele momento. Nada me impede, certo? Eu tenho o celular na mão, tá tudo na palma da minha mão. Steve Jobs já fez isso para você, eu botou tudo na palma da tua mão. Que a escola muitas vezes tem a pressão que é para decorar fórmulas, ter velocidade na resolução e para aprovação nas provas, para passar de ano. Então, a única preocupação é você passar de ano. E as suas competências e as suas habilidades foram desenvolvidas? E o seu raciocínio lógico, ele foi fortalecido? E a sua inteligência em matemática foi desenvolvida? Ou você decorou um monte de coisa que você não sabe direito o que que é, por isso você não sabe aplicar nos problemas, porque os problemas também não foram trabalhados. Enfim, resultou nisso que você tem aí. Você provavelmente fez até o ensino técnico e agora você quer fazer uma faculdade, ou provavelmente você entrou numa faculdade, mas abandonou porque a matemática básica estava muito ruim e você estava com medo de falhar, você não estava com estrutura psicológica e diante de tantas crenças limitantes para continuar, de muita coisa que está na sua cabeça, te chamando de fracassado, te chamando de incompetente, você não é bom em matemática, matemática é para gênio, eu sempre fui ruim nisso, eu não sei como eu consegui fazer a escola, porque a matemática está sempre no meu pé, me pressionando.
e eu não vou para frente. Aí você desiste, viu? É isso. Com isso você não tem como explorar para cometer erros sem julgamento. Você pode cometer erros. No online você comete erro, ninguém nem fica sabendo. Você vai lá, percebe, conserta, vai e volta no vídeo. Ou para entender o porquê das coisas. Às vezes você não entendeu a primeira vez, você volta, para um pouquinho, sai, faz outras coisas, deixa o cérebro dar uma ruminada aqui, dar uma trabalhada, aí volta, pode ser no mesmo dia ou no dia seguinte, e aí você vê de novo e você aprende, e ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. E quando você começar a mostrar as capacidades e habilidades que foram desenvolvidas, todo mundo vai ficar assim, ué, o que aconteceu? Né? E é assim que você vai se empoderando, vai ficando cheio de poder e vai começar a despertar a admiração nos outros e a se amar. E a dizer para você mesmo, cara, eu sou competente. Cara, eu aprendi isso. Para mim parecia tão difícil. Porque às vezes você tem o primeiro contato com a disciplina, com aquela matéria, e realmente você não vai entender de uma vez. Você tem o contato, aí você volta de novo, e o seu cérebro vai se acostumando, vai trabalhando, vai aprendendo aquela linguagem, aquela lógica que está ali, e você vai aprendendo. Entendeu? Então, esse contato, ele é importante, essa interação é importante. Então, veja que o meu método, como eu explico, tem o bloqueio com a matemática não se aprende com velocidade, mas pensando. O bloqueio com a matemática é uma coisa diferente da dificuldade que você possa ter com a matemática. No primeiro momento, você tendo contato com ela, você tem dificuldade. A dificuldade é porque o seu cérebro está lendo um conceito e um princípio novo. Isso é natural, você vai trabalhar isso e vai vencer. O bloqueio é emocional, são as dores que você traz lá de trás, são as situações desagradáveis que você viveu em momentos escolares, são às vezes reprovações, coisas que colegas disseram para você, ou professores, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu vizinho, ou seu tio, e aí isso virou bloqueio. Não dificuldade, bloqueio. Então, esse bloqueio é que te dá toda essa dor e que te faz ter dúvida sobre as suas competências e a sua capacidade. Entendeu? Mas olha, vamos parar, pensar com calma e tempo. A matemática, primeiro, ela não é um aprendizado com velocidade. Não. Os próprios matemáticos, eles pensam muito, levam anos trabalhando em teoremas, em teorias, para discutir, para fazer exercício, estudar, analisar. Não estou querendo que você seja matemático, estou dizendo para você que as pessoas acham assim, ai, ela tem um raciocínio rápido. Tem, porque eu já pratico isso há muito tempo, estudo isso há muito tempo, meu cérebro já construiu todos os esquemas mentais, já tomou posse desse conhecimento, e aí sim eu desenvolvo uma velocidade. Mas quando eu estou diante de conhecimentos novos, eu tenho que parar, levar o conhecimento até ele, e esperar ele interagir com esse conhecimento, esperar que façam as conexões neurais, que construam esquemas, e isso vai acontecendo à medida que eu faço exercícios, à medida que eu resolvo problemas, à medida que eu volto no ponto em que eu estava estudando. Eu tenho que voltar lá várias vezes, revisitar isso. Que nem no seu trabalho, você está trabalhando, chega uma máquina nova para você operar. Você faz um curso de treinamento, não é desenvolvimento. O que eu estou falando aqui é desenvolvimento. Mas mesmo no treinamento você está aprendendo. Aí você vai, tudo bem, pega. Mas você tem que interagir, você tem que pensar, você tem que pegar os manuais, dar uma estudada em casa, tem que pegar os vídeos, olhar outras vezes.
porque você vai operar aquela máquina. E aquilo é um conhecimento novo para você, o seu cérebro precisa aprender aquela máquina para poder te empoderar para lidar com ela. A mesma coisa com a matemática, com o português, com as línguas, com o cálculo, com geometria e com informática. É sempre assim. Todo conhecimento novo tem esse procedimento, certo? Então, esse negócio de bloqueio com matemática está ligado ao seu emocional, está ligado ao que você passou, o que você escutou, coisas que falaram e que te machucaram lá atrás. Às vezes, até a família, você tirou uma nota baixa e a mãe brigou com você, o pai, até levou surra, não sei, ficou de castigo. Tudo isso foi criando esse bloqueio, tá? E a culpada é a matemática, e a culpada é a matemática. E você vai ficando com raiva, né? Você tem que vencer isso, porque você tem que continuar. Então, a matemática, ela não se aprende com velocidade, mas pensando. Por isso que é devagar. Quando a gente está pensando, tirando conclusões, é devagar, porque as estruturas mentais estão trabalhando. E pensar se faz com calma e tempo. Assim como posso afirmar para você, os tipos de aprendizado que existem são variados. Por exemplo, primeiro, o aprendizado por repetição. Ah, é? A repetição também é aprendizado? Sim. É um aprendizado que você repete, 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 o conhecimento entra e fica armazenado. Aprendizado por memorização. Você vai memorizar as coisas. E você aprende. Você quer ver uma coisa? Você, quando aprende a dirigir um carro, você se torna um melhor motorista quanto mais vezes você dirige. Quer dizer, quanto mais você repete o ato de dirigir. Ah, mas agora eu vou fazer um caminho que é complicado. Você faz a primeira vez, hoje em dia a gente usa o GPS, e você faz a segunda, a terceira, até que você vai memorizando o caminho, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Daqui a pouco você faz automaticamente. Você nem pensa. Você teve um aprendizado por repetição. E você desenvolveu uma série de reflexos junto com isso, nessa repetição. Então, o aprendizado por repetição. Segundo, o aprendizado por memorização, que é o que se usa muito na escola, principalmente com as fórmulas matemáticas, em outras disciplinas também, você anda de um lado para o outro memorizando. A memória é importante? Sim, claro que é importante. Ninguém vive sem memória. Mas eu, por exemplo, para memorizar as coisas depois que eu entendia, cada exercício que eu ia resolver, eu escrevia aqui o que eu ia precisar, aqui no cantinho do caderno, o que eu ia precisar para resolver aquele exercício. Se fosse uma fórmula, eu escrevia a fórmula ali. E sempre buscando o raciocínio lógico, os significados das palavras. Cada palavra tem um significado, traz um conceito, e matemática é assim, e as outras ciências também são assim. Existe o matematiquês, o economês, o medicinês, sei lá o que você quiser. Cada um tem a sua linguagem. O aprendizado do significado, que é aquele que realmente se conecta com o seu raciocínio lógico. Então nós precisamos, as coisas precisam ter significado para a gente. Por que você memorizar fórmulas é ruim? Decoreba. Porque não tem significado para você. Você não viu como é que aquelas variáveis que estão ali, aquelas peças, como é que elas estão interagindo, como é que chegou aquilo? Você se questiona, como é que chegou nisso? Cara, o cara amanheceu um dia iluminado, esse matemático, esse ciência, e falou assim, cara, hoje eu já sei a fórmula da esfera, do volume da esfera. Cara, hoje já sei a fórmula do segmento esférico do volume. Não é assim, não. Não é assim, não. Ele tem que observar padrões, experimentar, testar, estudar, pegar conhecimentos anteriores para poder chegar àquele resultado. Então, o que a escola está fazendo? Não estou dizendo que você vai ser matemático, tá? Que você vai levar o tempo que o matemático leva para descobrir isso. Não!
Mas é para você entender a lógica. Depois que você entende a lógica, o porquê, olha que cara inteligente, olha como ele conseguiu observar isso. Entendeu? Então, essa observação de lógica, ela vai te dar um poder. Aí você vai sentir, cara, olha só, o cara realmente ele foi demais. Olha como ele conseguiu observar esses padrões, essas variáveis, e como elas se conectavam. Muito interessante. Quando eu estudava, eu via isso. Às vezes eu pegava um conteúdo, estava achando muito difícil, era difícil de entender. Quando eu entendi, eu falei, cara, da onde o cara sacou essa ideia? Sabe por quê? Porque ele vive estudando, ele vive observando as coisas, observando padrões. A observação é muito importante. Aí ele começa a juntar e faz cálculo daqui, não dá certo, e faz ali. Não faz... De repente, ele tem a ideia e ele fecha os conteúdos. Então isso é muito interessante. É muito interessante. Ah, professora, mas isso dá muito trabalho. É preciso gostar de... Sim, é preciso gostar de matemática. Se você gosta de futebol e você sabe tudo sobre futebol, para mim eu não gosto de futebol. Eu não sei nada de futebol. Mas as pessoas gostam de futebol, sabem tudo de futebol, sabem o nome do jogador, quando ele se contundiu, por que time ele tá jogando, quando foi vendido, por quantos milhões, por quantos dólares, milhões de dólares. Eu não sei nada disso, porque eu não me interesso por isso. Entendeu? Mas as pessoas sabem. E não tem nada demais, porque todos nós somos diferentes e temos aptidões e gostamos de coisas diferentes. Isso faz parte da vida, né? Então, esse aprendizado ele tem que ser significativo, ele tem que ter significado para você, que é aquele que realmente vai conectar com o seu raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico e significados andam juntos. Ah, isso acontece por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, quando eu faço isso, eu estou juntando significado com raciocínio lógico. Então, a escola tradicional, muitas vezes, foca nos dois primeiros, deixando lacunas. Ou seja, primeiro ela faz aprendizados por repetição, ela quer que os alunos repitam, e você vê isso em muitas matérias, outras que não são da matemática, até na matemática tem. Tem um aluno uma vez chegou para mim e disse, não, professora, eu estava ensinando matemática financeira. Não, professora, aquele exercício de um casaco de couro. Eu dei um exercício que eu dizia, um casaco de couro custa não sei quantos, foi financiado por não sei quantas parcelas. Blá, blá. Que exercício do casaco de couro? Aquele, professor, me mostra. Eu falei, então ele gravava, ele estava tão viciado na repetição, na memorização, que ele gravava os problemas. Se eu fosse um casaco de couro, era o problema do casaco de couro. Se eu falasse o financiamento de um apartamento, era o financiamento do apartamento. Se eu falava o financiamento do carro, era o problema do financiamento do carro. Ele não guardava a lógica que tinha por ali, como é que ele ia resolver. Então, para ele, falou, a senhora não botou aquele exercício do casaco de couro na prova. Eu falei assim, olha, ali atrás tem um conteúdo. Tem princípios financeiros. Não é o problema do casaco de couro. O que é que eu estou explorando naquele problema? É um financiamento? Eu estou querendo calcular o juro? Estou querendo calcular o número de parcelas? Estou querendo calcular a taxa? O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo ver se tem um sistema francês. Aí eu falei assim, gente, a que ponto chega a memorização e a repetição? Então, já o aprendizado que eu proponho e que você pode ter a qualquer momento na sua vida é o significativo, que te liberta da dependência e te dá autonomia. E quais são os benefícios disso? Mas então por que essa crença é tão limitante e por que é tão importante superá-la? Muito bem, vamos ver os benefícios. É porque investir em aprender de novo. Quando você aprende os princípios
o aprendizado é significativo, você expande. Você consegue fazer conexões, você consegue ir além. Então você consegue, diante do problema, analisar. O seu cérebro já sabe analisar os padrões, já sabe identificar com a teoria e com o que tem que ser aplicado. Esse é o aprendizado com significado. Então, mesmo depois da escola de trazer uma série de benefícios que impactam diretamente seus desejos profissionais e pessoais, o maior benefício é, sem dúvida, resgatar a sua autonomia, autoconfiança, e você vai se sentir capaz. Eu não estou dizendo para você que a escola é ruim, não. A escola trabalha muita coisa em você, trabalhou muita coisa em você, mas ela não é perfeita. A escola é feita de seres humanos e nem todos os seres humanos trabalham tão focado para que o aluno, pensando no aluno e desenvolver habilidades e capacidades. Ele aprendeu isso tudo lá quando estava se formando para ser um professor. Mas nem tudo que as pessoas aprendem e que é essencial para o exercício da profissão, elas aplicam direito. Elas normalmente fazem do jeito dela. Se elas estão cansadas, sobrecarregadas, eu vou fazer de um jeito mais fácil. E com esse jeito mais fácil, atropela completamente seu raciocínio lógico e sua inteligência. Então você pode conseguir uma promoção no trabalho, se capacitando. Você passa a ser respeitado pelo seu conhecimento técnico. Você volta a estudar e se formar no curso que você quiser, em ciências exatas, aprimorando até esse curso técnico que você tem, ou passar naquele concurso tão sonhado. E existem infinitas possibilidades que às vezes até aqui a gente não está falando, mas que a vida vai mostrar para você. Fora que esse estudo com significado que você vai fazer vai desenvolver as tuas competências, as tuas habilidades. Então vai formar uma estrutura cerebral que você vai se sentir mais inteligente, e eu sei, porque eu me sentia, falava, gente, eu fiquei mais inteligente, sem dúvida. Você pode, ou você pode, se você não quiser fazer e colher esses benefícios, continuar parado, estagnado, perdendo oportunidades, sentindo que sua mente enferrujou ou que não se orgulha do que você é hoje. E é muito triste você se dedicar pela sua vida estudando e você chegar a um ponto que você não se orgulha de tudo que você fez. Por quê? Você conquistou até aqui, agora você travou. Vamos vencer essas barreiras daqui para você continuar conquistando e você sentir e se amar, se valorizar, sentir que você é importante para você mesmo. Quanto mais você se amar e se achar importante, mais os outros vão olhar para você com outros olhos e mais vão te respeitar. Isso te leva a um ciclo de desistência e frustração, como a dor de já tentei e falhei. Olha só, tentou e falhou. Tentou com a mesma metodologia, do mesmo jeito, aprendendo por memorização, aprendendo por repetição, sem aprender com significado. Por isso, você vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, vai colher toda a frustração que veio lá de trás, que você sentiu lá atrás. Tem que mudar. Se você não muda a metodologia, se você não muda a forma de aprender, ou busca professores, mestres que estão ensinando de forma diferente, vai continuar colhendo os mesmos resultados. Isso é óbvio. Aí você ainda desenvolve outras crenças que são terríveis. Desisto de aprender antes mesmo de tentar. Olha que coisa incrível. Você está tão pautado no que já te disseram lá atrás, na crença que foi construída em você, que você desiste de aprender antes mesmo de tentar. Vamos superar essa crença?
Se você supera essa crença, isso vai te permitir voltar a ter orgulho de você mesmo, sentir que é capaz, e isso é a melhor parte. Sentir que você é capaz, você sentir que a frustração era apenas uma névoa que estava aí te impedindo de crescer. Terminar algo na vida que você queria e que largou porque estava com medo da matemática, porque o medo estava te consumindo, porque essas crenças estavam te consumindo. E você vai poder se olhar no espelho e se admirar e dizer, cara, olha, eu sou capaz, eu resgatei toda a minha competência. Isso dá um prazer impressionante. Você começa a sentir que sua vida não anda, e essa é a oportunidade de mudar isso. Que agora você tem essa oportunidade. Porque agora você vai fazer a sua vida andar e vai abraçar essa oportunidade e vai mudar isso. E uma coisa importante que tem que acontecer com você, acreditar em você. Você acredita em você? Ou você ainda está mergulhado nesses mitos e crenças de que você é um incompetente, que você é incapaz de aprender e ir adiante? Acredita. Começa acreditando em você. Acredite que seu cérebro, segundo a ciência, tem plasticidade. E o que é isso? Ele está aberto para aprender na hora que você quiser. Ele tem essa competência. Mas você precisa querer. Você precisa acabar com os bloqueios emocionais, com a dor que está aí dentro. Essa dor que está aí dentro, ela está botando uma capa no seu cérebro e essa dor vem com o nome de fracasso. Dói. Então, aí você diz, tô velho para isso. Mas significa que tem capacidade de mudar e se adaptar ao longo da vida. Aprender não tem idade. Nós aprendemos o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho 73 anos e continuo aprendendo. E amo aprender. E cada vez que eu aprendo uma coisa nova que eu digo, que legal! Isso me dá um prazer e me expande. E aí eu tenho os momentos que eu fico sozinha, parada, e eu fico conectando o que eu aprendi com o que eu já sei e com fases passadas da minha vida que eu não tinha esse conhecimento. E fico comparando, poxa, se naquela época eu soubesse disso, que beleza! E é isso. Então, significa que você tem capacidade de mudar e de se adaptar ao longo da vida. Isto é, você está disposto a aprender a qualquer momento da vida. Basta estar vivo e querer. Ah, mas como eu vou fazer isso, professora? Por onde eu começo para desconstruir essa crença? Primeiro passo é entender que o problema não é você, mas o método. Eu já ouvi muito isso. Sou de exatas, mas não sirvo para matemática. É. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, né? Nossa, para mim pareceu um paradoxo, uma contradição. Mas é, porque você quer aquilo, você admira aquilo, você quer exercer aquela profissão. Mas você tem um monte de crenças aí dentro, um monte que estão te atrapalhando. E você não sabe como vencer isso. E você vive nesse conflito, vive nessa dor. Mas é verdade. Eu sei que essa sua dor é verdadeira, que ela foi incutida em você. Sempre fui ruim nisso, você diz. Sempre fui ruim? Eu te respondo. Justamente por isso, eu te ofereço essa oportunidade para ver que você não é você, mas o jeito que você aprendeu. Não é você que é ruim na matemática. É o jeito que te ensinaram matemática, a forma como te ensinaram matemática. Justamente por isso,
Você precisa se organizar, organizar seu aprendizado, ao seguir um método que te guia passo a passo, sem pulos, sem pulos. Imagina que você está construindo uma ponte suspensa, assim, ó, em cima de um rio lá embaixo. Essa ponte, ela liga daqui a aqui, mas ela tem um passo a passo. Vamos dizer que seja aquela ponte que ela é móvel, que ela se mexe quando você anda. Você tem uma tábua aqui, outra, 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 uma atrás da outra. É o passo a passo para poder você chegar lá. E você, se você vem andando e de repente faltam 3 ou 4 tábuas, você não consegue passar. Mesmo que o resto da ponte tenha uma tábua atrás da outra. É a mesma coisa, você vem aprendendo, passo a passo. De repente, dá um pulo aqui, ó, forma um buraco. Aí depois, você não consegue. Você não consegue. Tem um abismo aí no meio. Um abismo de falta de conhecimento. Faltam os pilares, faltam os princípios, faltam os conceitos. Sabe como é que esse abismo aparece em matemática? Com fórmulas, com coisas para você decorar. Matemática não é decoreba. Mas eu preciso sim, preciso gravar fórmulas, preciso gravar os conceitos, preciso, mas na hora de aplicar, eu preciso ter o raciocínio e ter todo esse elo aqui, toda essa sequência de encadeamentos lógicos. Não vou a lugar nenhum. Lugar nenhum. Você decorou, gastou o seu tempo, como é que se diz? Estressou os seus neurônios e não conseguiu o que você queria. E isso é como compor uma canção, por exemplo. Você não começa com uma orquestra inteira e a melodia pronta. Não. Você começa com uma nota, depois outra nota, experimenta acordes e constrói a melodia aos poucos. E a orquestra, cada um vai trabalhando e vão se sincronizando para poder chegar a uma harmonia final. Assim é o aprendizado de matemática. Cada coisa vem aqui, depois ela se junta num todo, mas harmoniosamente. E cada coisa construída aqui, cada pedacinho, ele tem que estar bem construído. Ele não pode, esse aqui está todo esburacado, nem esse daqui, porque na hora de juntar vai dar um bug na sua cabeça. Então, esse aprendizado com significado, ele é um aprendizado que vai do simples ao complexo. A gente começa como se não estivesse trabalhando matemática. Vai do simples, vai construindo passo a passo, até chegar no conceito mais complexo, respeitando o seu ritmo. Quando você diz, não lembro de nada, você vai reconstruir tudo do início, porque vai receber apoio nos cálculos da álgebra básica, na matemática básica, passo a passo sem pulos, trabalhando cada problema que vai ser resolvido, seja um problema teórico, seja um problema aplicado, mas cada passo que vai ser feito, ele vai ser trabalhado. Olha, aqui eu estou trabalhando essa matemática básica, estou mostrando aqui como é que eu estou aplicando. Com isso, eu estou relembrando que você aprendeu lá atrás, ou até que não aprendeu, que só decorou. E como eu sei que a vida de vocês é corrida, as aulas que eu proponho, elas são programadas, objetivas e curtas, para que você possa fazer no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito, como se você estivesse praticando um pilates ou caminhando, por exemplo, numa atividade física. Você, mesmo que você corra, você dá um passo de cada vez, só que você acelera. Mesmo que você vai percorrer um caminho, você precisa dar um passo, outro passo, outro passo. Você não dá 2 passos aqui e 500 metros depois você dá mais um passo e não passou aqui? Você tem que passar em todos os momentos.
Em todos os momentos você tem que passar. Isso eu estou falando em todos os momentos da teoria. Eu não posso dar pulos. Esses pulos é que estragam tudo. Então são pequenos passos diários que te levam ao objetivo final. É um passo atrás da outra, um passo atrás da outra, um passo atrás do outro. E ainda quando você afirma, eu não tenho tempo. Tempo, todos nós temos 24 horas. Cada um de nós usa o tempo no que quer, da forma que quer. O professor, ele preparou uma aula, ele vai usar o seu tempo dando aquela aula. O médico fazendo uma cirurgia ou atendendo um cliente. O pessoal de TI trabalhando lá no que deve ser trabalhado em TI. O pessoal de marketing fazendo lá o marketing. Cada um usa o seu tempo do seu jeito, no que quer e no que lhe apraz, no que lhe dá prazer. Então, mas eu trabalho muito. Sim, você trabalha muito, eu até acredito, porque eu também já trabalhei muito e eu sei o que é isso. Eu sei exatamente do que você está falando, do cansaço e como você às vezes chega em casa exaurido, exausto, extenuado. Isso já aconteceu comigo, trabalhei 40 anos. Então, o que eu fazia? Eu me dava um pouco de refresco. Como assim? Eu me deitava um pouco, marcava no relógio, 15 a 20 minutos, e ali eu relaxava ao máximo, eu até dormia. Aí eu acordava, aí se fosse o caso eu tomava um banho, e aí eu ia fazer o que tinha que ser feito. Mas eu escolhia fazer isso por quê? Porque meu corpo estava à beira da exaustão. Então, como é que eu ia conseguir continuar produzindo alguma coisa se eu estava exausta? Então, o que eu fazia? Eu descansava aquele minuto. E os meus 2 filhos, eu dizia, eu preciso de 15 minutos. Já botava a mão assim. E eles me esperavam os 15 minutos. E aí, quando eu acordava, eu estava calma, tranquila. Eu tinha enfrentado engarrafamento, tinha dado não sei quantas mil aulas durante o dia, de quantas matérias diferentes. Aí eu tinha me recomposto, tinha recomposto a minha energia. Então, o que que eu fazia? Agora eu tinha condições de lidar com eles, com paciência, de lidar com preparar aulas, corrigir aulas ou fazer um jantar, fosse lá o que fosse. Mas eu primeiro tinha que me recompor. Primeiro eu olho para mim, depois eu ajudo os outros. Não é assim no avião? Numa turbulência, você vem, caem as máscaras, você põe primeiro a máscara em você, depois você põe na criança que está do teu lado, que depende de você. Mesma coisa. Primeiro, está exausto? Primeiro olhe para você. Isso não é egoísmo, não. Se você não fizer isso, você vai brigar com todo mundo dentro de casa. Você mesmo não vai se aguentar. Porque você chegou no limite das suas energias. Então, primeiro olhe para você. Eu olhava para mim, eu deitava no sofá, relaxava, largava tudo, relaxava. Caía num sono profundo. Aí depois eu acordava. Quando eu acordava, nossa, parecia que eu tinha dormido uma noite inteira. Aí eu acordava de bom humor, com energia, levantava, comia alguma coisa, brincava com meus filhos, fazia um jantar, preparava uma aula, corrigia a prova. Prova, então, eu não podia corrigir quando eu estava cansada. Eu tinha que primeiro dar meio dormidinha. É, é isso. Cada um de nós tem que buscar uma válvula de escape. Então, é com isso que a gente vai maximizando o nosso tempo. Nós vamos maximizando a nossa produtividade. E nós vamos nos respeitando. Nós vamos nos amando. E deixa para lá essas crenças. Deixa para lá esses mitos. Isso é horrível. Isso só serve para matar a gente. E isso, a nossa educação, a minha então, valorizava muito essas coisas. E eu tinha sabe, chega para lá, eu não gostava, não sei porquê, mas eu não gostava. Por que que eu tenho que pensar como todo mundo pensa? Eu não penso como todo mundo pensa.
Então eu já era considerada rebelde por isso, mas não é. É porque eu não queria me encaixar naquele caixote, caixote de crenças, caixote de mitos. Não quero isso. Quero fazer o que eu quero fazer o que eu me sinto feliz, eu quero fazer aquilo que me faz sentir maravilhosa, me faz sentir linda. Você vai dizer, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou competente. Faz o que você quer, cara. Se não for para destruir a vida dos outros, mas para o teu bem-estar, faz, e isso vai se irradiar para o bem-estar das pessoas que estão à tua volta, para o teu ambiente, para os teus filhos, para a tua mulher, para a tua namorada, para os teus amigos, não importa, no ambiente do trabalho, você vai chegar, você é um cara que está sempre bem. Era o que eu dizia para meus alunos, professora, como a senhora está? Eu estou ótima, eu estou sempre bem, estou sempre bem. Eu sempre respondia isso, entendeu? E é isso que faz a gente vencer as dificuldades. A gente não pode ficar chorando, se sentindo vítima, porque. Não, cara, não é isso. Sabe? Vamos crescer, vamos botar para fora todas essas habilidades, toda essa competência que você tem. Vamos trabalhar isso, entendeu? Então, é isso que eu acho, sabe? É como se, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, é como você pegar, imagine que um bebê aprendendo a andar, ele cai, aí ele levanta, aí ele chora, mas não desiste, aí ele cai de novo, aí ele levanta, aí ele começa a engatinhar, aí ele anda para um lado para o outro, aí ele vai se fortalecendo, mas ele não desiste. Olha a mensagem que ele dá: eu faço, caio, levanto, caio, mas não desisto. Eu vou em frente, porque eu tenho um objetivo. Eu quero andar, eu quero correr, eu quero ter autonomia para pegar o objeto que eu quiser. Porque aqueles objetos que estão ali na minha casa, em cima da mesa, em cima do REC, eles estão mexendo comigo e eu tenho uma vontade de pegar nesses objetos, mas eu estou aqui no colo, mas eu vou chegar lá. Aí ele vai para o chão, aí ele anda, caminha, tá, engatinha, levanta, cai, tenta subir escada, cai, chora, mas ele não desiste. Aí quando você menos esperar, ele está andando e pegando, passando a mão em tudo quanto é objeto. Olha, olha para um bebê e vê a mensagem que ele passa para você. Lê a persistência dele. E você já foi assim. E eu já fui assim. Porque todos nós já fomos bebês. Todos nós hoje estamos andando de uma forma ou outra. Todos nós conseguimos autonomia. E é isso que eu estou dizendo para você, tá? E o bebê continua trabalhando os músculos para ficarem mais fortes e ficarem mais fortes, ele ter força de levantar, suspender o corpinho e vai embora, tá? Aí você diz assim para mim: mas professora, minha base matemática é fraca. E por que o bebê cai? Porque a base do bebê ainda está fraca. Mas o que que ele faz? O que que ele faz? Ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, mas não desiste. E com isso ele torna a base dele forte. A sua base de matemática é fraca, mas não tem problema. Você vai começar a estudar, aí você não entendeu, vai fazer um exercício, erra, dá uma olhada, estuda de novo, faz, aprendeu, faz outro, vai aprendendo, cai, levanta, erra, olha o erro, aprende, vai em frente e vai fortalecendo. Daqui a pouco você está andando que nem um bebê. Você conquistou a autonomia. Ah, mas isso leva tempo. Tempo não é problema. E se for curso online, você faz isso na hora que você quiser. Só você e o celular e o vídeo. E ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai tirar sarro da sua cara. Ninguém. Quando eles menos esperarem, você está com conhecimento dominado. E aí eles vão se admirar. Cara, como é que você aprendeu isso? Ah, eu andei olhando os vídeos aí. Você ainda tira sarro com eles. Porque antes
Você ia fazer isso na escola presencial, mas eles viam que você estava errando, eles ficavam tirando sarro com você, te zoando e te trazendo crenças limitantes. E você ficava com isso acumulado em você. E aí, assim, você vai conquistando toda essa base e você diz que é fraca. Ela vai se fortalecer. Ah, mas isso vai demorar tempo. Tá bom, e se você não fizer? O tempo vai passar do mesmo jeito e você vai continuar no mesmo ponto. Agora, se você fizer, cada vez que você tiver que entrar na internet para olhar as fofocas, para ir para o Instagram e ver a vida dos outros, você está aprendendo um pouquinho. E você está caminhando e está crescendo. Essa é a diferença. O tempo vai passar, realmente. Mas o que, que você vai fazer com esse tempo? Você vai investir em você? Ou você vai ficar olhando a vida dos outros e deixando o tempo passar? Essa é uma perguntinha, tá? Então, não desistir é importante, porque se você não desiste, você está construindo a sua base forte. E você vai se surpreender quando os resultados começarem a aparecer. Isso você não vai ter prova, não vai ter ninguém te cobrando, nada. E esse prazer que você vai todo dia construir um pouquinho, igual a homeopatia, que a gente toma uma bolinha de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, ou uma vez por dia, e ela cura o teu organismo, essa homeopatia de todo dia um pouquinho, vai curar a tua base fraca. E ela vai se tornar forte. E quando você menos esperar, você está com um domínio significativo da aprendizagem do que você achava que você era ruim e que jamais iria aprender, porque você não aprendeu na escola. Ai, quem não aprende matemática na escola não aprende nunca mais. E aí você está mostrando que isso na realidade é uma grande mentira, é um grande mito e que você não tem que acreditar em mito. Você tem que acreditar nas suas habilidades e competências, porque agora você fortaleceu a sua base e agora você está pronto para ir adiante. Ah, mas isso demorou, o professor vai. Não, não demora não. O tempo está passando para todo mundo, tá? Para todo mundo. O que você faz com o seu tempo? Então você precisa de um empurrãozinho e um método certo para fortalecer essa base. O método certo te dá a injeção que você precisa, com explicações lógicas, sequenciadas, sem pulos, passo a passo, respeitando seu raciocínio lógico e sua inteligência. E quais são os elementos complementares? Você deve estar se perguntando: será que isso funciona para mim? A resposta é sim, funciona para qualquer pessoa que esteja preparada para aprender. Outra coisa importante: se abra para o aprendizado. Pare de criticar e se abra para o aprendizado. Quando você está criticando demais, você não está aberto para aprender. Você está aberto para negatividade. Você está dando ouvido à negatividade para te manter estagnado na zona de conforto sem crescimento. Eu já ajudei muitas pessoas de todas as idades, inclusive com mais de 60 anos, a destravar a matemática e se sentir capazes novamente. E quando você diz, estou velho para isso, eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Tem saúde? Então recomeça. Já ajudei muitas pessoas. Isso prova que a idade, a sua experiência escolar passada não são um fator limitante. Ao contrário, porque foi mal feito, se desafie e diga agora eu vou mostrar que eu sou capaz, eu vou fazer direito. Vou fazer isso direito e vou conquistar o que eu quero. Não é motivo para parar, não é motivo. Então, como eu cheguei a essa conclusão?
ao longo dos meus 40 anos de trabalho em universidades, em escola pública também. Eu trabalhei 16 anos em escola pública, dei muita aula particular. Eu percebi que o que faltava não era a capacidade do aluno, mas um método que respeitasse a sua individualidade, seu raciocínio lógico e a sua inteligência. Eu, Gisele Eirado, com toda essa experiência, encontrei no online um manancial de aprendizado, uma liberdade para ensinar da forma que realmente funciona. Como eu explico, para não confio mais em um curso online. Por quê? Aí você diz, eu não confio em um curso online. Por que você não confia? Por que você não confia num curso online? Olha, o curso online eu acho fantástico e eu já fiz muitos cursos online e já aprendi muito, muito mesmo. Ah, no início eu trabalhava muito, eu não tinha muito contato, eu sabia passar e-mail, mas dominar a tecnologia eu já aprendi muita coisa com o curso online. Eu sou aposentada, quando eu me aposentei, eu resolvi ir para a internet para aprender o que eu não sabia. E eu aprendi muita coisa, muita mesmo. E continuo aprendendo e estudando. Porque realmente o curso online funciona. E como eu disse para você, você estuda na hora que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer, em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Ah, eu só tenho a madrugada para estudar. Estuda de madrugada. Então, eu confio em curso online e eu gosto de curso online. Tá? E nos meus 40 anos trabalhando em universidades, encontrei no curso online uma fonte de aprendizado do que eu quisesse. E eu ainda tenho a liberdade de escolher o que eu quero. Ah, mas se eu me sentir um impostor, com medo de falhar de novo, ou com a mente travada, saiba que você não está sozinho. Mas eu te garanto, com o método certo, você vai descobrir que aprender é um processo enriquecedor, que traz prazer e resgata a sua autoestima, a sua segurança. Então, finalizando este vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço pela sua presença nesse episódio e eu convido você, se você quiser se aprofundar mais, a participar de um evento que eu estou preparando, 100% online, 100% gratuito, que é a primeira jornada da transformação. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o link, se você quiser se inscrever, porque todas as informações você vai obter lá na inscrição. E eu agradeço todo o tempo que você esteve aqui comigo e foi um prazer imenso estar aqui. Até o próximo episódio.